Graças a Deus que o Senhor nos concedeu a graça de estarmos aqui juntamente com Ele em adoração ao nome do Senhor. E eu quero neste momento agradecer a Deus por estar na presença dEle, por Ele estar presente aqui, e agradecer ao Senhor porque esse momento que estou aqui neste lugar abençoado, livre, tranquilo, resolvi fazer este vídeo para a nossa meditação. Eu quero falar em Apocalipse capítulo 16, onde fala sobre as 7 taças da ira de Deus. E eu quero comentar a respeito de umas. Às vezes não vou comentar a respeito das 7 taças, mas de algumas eu quero comentar, assim se o Senhor me permitir. Que nosso Deus possa nos garantir a graça dele neste momento e que esse vídeo possa ser para elevo espiritual das nossas vidas. Vamos começar aqui Apocalipse 16, mas primeiro eu quero falar com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, nos conduz à sua presença em adoração ao seu nome. Nos orienta, Senhor, para falar aquilo que o Senhor tem falado comigo, tem falado com a sua igreja. O Senhor falou com a sua igreja, porque o Senhor disse que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. E que seja uma transmissão, Senhor, do Apocalipse neste momento, neste estudo. Em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Diz assim o versículo de número 1: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Já deixando bem claro que isso aqui vai falar sobre ira, sobre alguma coisa que já aconteceu e que vai acontecer ainda. Muitas coisas já aconteceu e muitas coisas vai acontecer, principalmente. E foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Que homens são esses, que têm o sinal da besta e adoram a sua imagem? Eu gosto muito de falar sobre a tecnologia dos momentos, a internet principalmente, de onde vem o sinal. Às vezes nós falamos a respeito do número 666, as pessoas logo vai falando que é o número da besta. Não, ali não está escrito que é o número da besta, ali está falando que é o número de um homem. O sinal da besta é o que as pessoas buscam para dentro do celular para começar a ver. Tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que não agrada a Deus é sinal da besta. É vindo dentro do sinal para poder desvirtuar a fé das pessoas. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Para a gente comentar aqui, como que é o sangue de um morto? Quando nós falamos no sangue de um morto, logo nós vamos falar, é um sangue petrificado, é um sangue escuro, é um sangue preto. Só porque aqui não está falando, não é disso. Derramou a sua taça, a taça da ira de Deus foi derramada no mar e tornou em sangue como de um morto. Vamos colocar aqui quando nós vemos uma reportagem de um pai que estrupou uma criança. O próprio filho dele, às vezes ele estrupa o próprio filho. O que a gente dá vontade neste momento? Se a gente pudesse, nós pegaríamos essa pessoa e matava. Isso se transforma em sangue frio. Quando uma pessoa mata a outra assim, sem mais sem menos, pega um revólver, uma arma, vai ali e mata a pessoa, o que a gente fala? Matou a sangue frio. Isso aqui é exatamente isso.
E o segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto. Né? É pelas notícias, é as notícias que vêm pela televisão, que vêm pela internet, que vêm, né, para poder trazer ira no coração da pessoa. A pessoa fica com sangue frio, ela já passa, se envolver muito, passa nem a orar, de tanta ira que nasce no coração da gente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, Senhor, que és, que era, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. Como que nós podemos ver isso aqui? Derramar a terceira taça nos rios e nas fontes das águas e se tornarem sangue. Isso quer dizer que as pessoas, quando as pessoas ela derrama nas fontes das águas, né, essas pessoas fizeram muita covardia. Vamos colocar aqui o que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu em Mariana, quantas pessoas mortas, mas muita gente às vezes nem preocupou com as pessoas que morreram. Ficou preocupada foi com a vegetação, ficou preocupada foi com os peixes, com os animais. Vi muita gente falando: olha, destruiu a floresta, a fauna, destruiu, né? Mas as pessoas que morreram às vezes não tem tantas valor, né? Aí a gente pega, mas por que derramou nas fontes das águas e se tornaram em sangue, e nos rios? E ouvi os anjos das águas dizendo: Justo és tu, Senhor, que eras e santo é, porque julgaste essas coisas. Que julgamento é esse? Olha, é muito importante a gente pegar a era da Inquisição, né? A era da Inquisição, a Inquisição é uma lei que a Igreja Católica fez, que toda pessoa que não confessasse a religião católica, se não professasse a fé católica, ele era torturado. E em Belo Horizonte, por incrível que pareça, é o único lugar no Brasil que tem o Museu da Inquisição, né? Ali tem o tipo que o povo era esquadrejado, o tipo que era amarrado, né? Tem uma lá que parece que eles colocavam a pessoa que não confessasse a Igreja Católica, a fé católica. O que acontece? Eles colocavam ele amarrado de braço para cima e ia descendo com anos na ponta de uma pirâmide. Ia soltando o peso daquela pessoa naquela ponta e ia rasgando a pessoa aos poucos. Isso é as mínimas coisas, né? E aí a gente vê aqui, e ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, Senhor, que és e que eres, santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Às vezes o povo está sofrendo, mas não sabe por quê. E nós precisamos, né, orar, pedir ao Senhor que tenha misericórdia, que abra os nossos olhos para isso, para nós pedirmos perdão, porque às vezes nós estamos concordando, estamos alimentando daquilo que um dia foi morte para muitos indígenas, para muitos cristãos. Para começar, os cristãos, os indígenas, a maior parte, esse povo era judeu ali daquela meio da região da Palestina, né? Se a gente buscar na história, né, existe um versículo na Bíblia, em 1 Reis capítulo 10, versículo 21, que diz que o rei Davi tinha, não sei se era Irão ou Abirão o nome do homem, né, que pegava a frota dele e vinha com 3.000 pessoas e ficava 3 anos buscando ouro, incenso, mirra, e levava bugio. E se você for buscar na história, o bugio só existe aqui na América Latina, no Brasil e também no México. Então, parece que algumas histórias batem que a madeira que Davi deixou para Salomão construir
o Templo de Salomão, parece que podia ir até do Brasil, e tem algumas pedras desenhadas. O ouro de Ofir, já tem muita gente falando que o ouro de Ofir pode ser aqui, né, da Amazônia. Por que existe o rio Salomões? Será que não tem nada a ver com o rei Salomão? Né? Então é uma história, né, que precisa de ser meditada, né? Existe outro versículo lá em Deuteronômio que diz que o povo da terra, que é onde Deus ia enviar o povo, né, quando eles rebelassem contra Deus ali em Israel, ele ia mandar para um povo de uma face dura, de uma face ruim, e um povo que voa. Né? Por incrível que pareça, a gente vê a história, um povo que voa. Voa como? Né? De onde que é o Santos Dumont, o pai da aviação? É do Brasil? Então é a história que às vezes a gente precisa entender e pedir ao Senhor para que fale conosco, para abrir os nossos ouvidos. Aí diz o versículo 7, diz assim: e eu vi outro anjo do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os seus juízos. Né? Está completando a ação aqui do terceiro anjo. Aí vem o quarto anjo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, porque tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para darem glória a Deus, para darem glória. Né? Nós vemos isso aqui, uma colocação, o sol quanto está quente hoje, né? Já é uma profecia que o Senhor já falou e vem cumprindo nos nossos dias. O sol muito quente, a terra pegando fogo para todo lado, né? A gente viu ano passado aqui no Mato Grosso, né? O ano retrasado foi na Austrália, e para todo lado a gente vê cada catástrofe de fogo, e a terra cada vez mais quente, e as geleiras só desbarrancando, acabando. Vamos para frente. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Né? Aqui a gente vê novamente o Senhor derramando, né, sobre o trono da besta, derramou a sua taça sobre o trono da besta. Né? O que acontece no trono da besta é aquilo que eu já comentei a respeito do sangue frio. Né? Coisas terríveis acontecem pela televisão, pela internet, e as pessoas mordem as suas línguas de dor. O povo, depois da internet, depois do celular, né, que você pode ver o celular, parece que o povo não tem paz mais. É briga para todo lado. Cada pessoa, em vez de defender o que está apanhando, ele quer filmar, ele quer ganhar like, ele quer ganhar ponto na internet. Quanto mais ponto na internet, mais ele é bem visto. Vamos para o sexto anjo, no versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secou-se para preparar o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígio, os quais vão em encontro dos reis da terra e de todo mundo, para congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui nós vemos também o sexto anjo derramando a taça sobre o rio Eufrates, e por incrível que pareça, diz aqui que o rio secou. Mas só porque quando a gente vê pela internet, o rio não secou, o rio Eufrates. Ele continua cheio de água, a mesma coisa. Só porque o que secou aqui foi o amor das pessoas, né? Aonde gera ali o muçulmano, aonde está a religião dos muçulmanos, né? Aonde está o Maomé. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, né? Quando fala do falso profeta, está falando exatamente de Maomé, porque o profeta verdadeiro é Jesus Cristo e a sua igreja, mas está falando de um que é adorado,
e o Deus dele é o sol. Então é um falso profeta. Está falando aqui é dele. Não é só porque vem também e da boca do dragão. Quem é o dragão nessas alturas aqui? Né? Se você ler João capítulo 19, você vai entender que o dragão é o judaísmo. É a religião que entregou o Senhor Jesus para Barrabás para matar, entregou o Senhor Jesus para o Pilatos para matar. Né? O Pilatos diz, olha, eu não vejo crime nenhum nesse homem. Mas o que eles falam? Se você soltar, você não tem parte com César. Né? Aí o que acontece? Entrega e eles matam Jesus Cristo por causa dos sacerdotes, dos saduceus, dos sacerdotes, do povo que dizem ser o povo de Deus. Dizes que não tem rei senão César. Então se entregou o trono para o dragão. Só porque o dragão na Bíblia é o Satanás, é o diabo, é a antiga serpente, Apocalipse 12, versículo 9, 20, capítulo 20 também, versículo 2 e 3. É a antiga serpente, só porque o dragão em forma de ser humano, né, nós podemos colocar aqui o dragão, o judaísmo, a besta é o romanismo, o falso profeta é o islamismo. Com toda certeza, veja que eles fazem prodígio. Prodígio não é milagre. Prodígio é espírito de demônios que encerra as pessoas e manda para as pessoas verem. Eles têm prazer em fazer isso, os muçulmanos. Aquele povo que é infelizmente, do maligno mesmo ali, porque eu não vou falar que é todos, porque existe muitas pessoas que podem ser salvas ali, que tem medo e sai correndo, né? E quando eles saem correndo, eles fazem isso aqui. Os quais vão ao encontro dos reis da terra, onde que tem mais muçulmano? No mundo inteiro, por causa da guerra lá, por causa desse povo que mata. Eu até esqueci como é que a gente fala, eles são pessoas terríveis, né? Eles entram na cidade e matam todo mundo, né? Amém, né? Os quais vão ao encontro dos reis da terra, né? É o povo emigrando de lá daqueles meios para cá, dali do Iraque, daqueles meios, né? Para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então está preparando, esse povo tudo é muçulmano. Eu fui trabalhar aqui no aeroporto e tinha um muçulmano que trabalhava junto comigo e um dia foi ser meu servente. Meio-dia ele dobrou os seus joelhos e estava lá, né? 1 hora ele estava lá. Eu fui chamar ele não me bateu porque eu saí fora. Né? São pessoas, né, totalmente descontroladas por causa da religião. E diz aqui, eis que vem como ladrão, bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, para que não andes nu e não se vejam as suas vergonhas. Nós precisamos servir a Deus e servir com dignidade, né? Que as nossas vergonhas, aquilo que nós fizemos de errado, lembra que Jesus perdoa, que Deus perdoa. Agora veja, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Amargedon. Isso quer dizer lugar de julgamento, né? Vamos ver para a 7ª trombeta. E o 7º anjo derramou a sua taça, a taça da ira, no ar. E saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a face da terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ira fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Né? Aquilo que eu havia falado, né, a respeito das pessoas emigrarem e também a respeito, né, aqui, o que eu quero dizer nesse versículo, e o 7º anjo derramou sua taça no ar. Existem algumas traduções que diz pelo ar. Quando nós pegamos essa tradução João Ferreira de Almeida, ela dá uma impressão, né, que quando pega parece que derramou sobre o ar.
né, jogou a taça no ar. Aí o que aconteceu? O vento levou. Mas existem algumas traduções da palavra de Deus que diz: e o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar. Quando a taça é jogada no ar, é despejada no ar, o vento leva. Agora, quando é pelo ar, é diferente. Por isso que eu estou com esse avião aqui. Eu quero fazer uma comparação para dar a entender o que eu estou falando. Quando derrama pelo ar, quando derrama no ar, joga, derramou a taça, né? Isso aqui, nós vamos fazer uma comparação. Veja o que acontece quando os reis, quando faz uma reunião de grandes líderes, principalmente presidente, rei, né? Igual teve um aqui, o Bolsonaro foi esses dias. O que acontece? Eles vão servir bebida, água na taça. Se servir qualquer tipo de vinho ou bebida forte, é na taça. Agora veja, o que eu vou falar. E isso tudo aqui tem a ver, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, ou pelo ar. Agora, vamos supor que fizeram uma reunião lá em Wuhan, e já tinha muita gente contaminada com o vírus do coronavírus, com a Covid-19. Alguém tomou o vinho e passou para outro, com certeza outras pessoas beberam. O que aconteceu? Foi todo mundo contaminado. Agora preste bem atenção, nessa reunião, lá em Wuhan, que não teve essa reunião, mas teve, o coronavírus nasceu lá, vindo de um morcego. Agora preste bem atenção, os reis da terra, o Brasil, China, Europa, todos os reis, né? França, Itália, qualquer um. Entrou essas pessoas contaminadas nesta taça, que agora a pessoa contaminada está aqui dentro, é a taça, e ela vai distribuir por todas as nações. Deu a volta no mundo. Deu a volta no mundo, foi novamente e desceu. Quando desceu em todo o Brasil, desceu no Brasil, desceu em São Paulo, desceu no Rio de Janeiro e foi contaminando as pessoas. Descida de dentro de uma taça. Só porque neste momento a bebida já era o sangue nosso contaminado. Aí começou todo mundo a usar máscara. Então, pelo ar, foi pelo avião, foi pela taça que dividiu em todos os reinos do mundo. Foi essa taça, foi levada o corona por um avião. E muitos outros aviões. Aí fecharam todos os aeroportos, não podia mais voar. Por quê? Porque por onde foi a taça parou. A taça foi presa. E nós precisamos entender isto. Que Deus fez o corona, que Deus fez o Covid-19 para fazer com que as pessoas buscassem a Deus. Quer ver? Veja o versículo. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo. De onde que as pessoas oravam? No templo começou a orar. Pelo Deus tem misericórdia, né? Mata, destrói, faz um jejum, Jair Messias Bolsonaro. Pede o Brasil para poder fazer jejum, o povo fez. Aí o que aconteceu? Quietou? Não, continuou. Né? Tem uma pessoa que falou comigo, agora para, porque Jair Messias Bolsonaro pediu. Falei, não, isso não é assim. Eu falei com uma pessoa. E saiu grande voz do templo em primeiro lugar. Em segundo lugar, do céu. As pessoas passaram a orar em casa. Saiu do templo e ficou só em casa. O céu agora é a terra. Todo mundo começou a orar em casa. E do trono. Do trono quer dizer, saiu a oração perfeita do coração do ser humano, que é onde Deus mora. Dizendo, está feito. E ouve vozes, agora de novo, e ouve vozes. Preste bem atenção que ainda tem alguma coisa para acontecer, que eu não vou falar agora, que é sobre este grande terremoto, que acontecerá nessa cidade, que é a cidade, né, a grande cidade vendeu-se em 3 partes, a cidade das nações, que é a grande Babilônia.
eu vou parar por aqui e peço, se você gostou do vídeo, comente. Se gostou também, compartilhe para que outras pessoas possam entender o que o Espírito está falando à igreja. Deus abençoa em nome de Jesus Cristo.